Quem são as pacientes que são consideradas de alto risco para desenvolvimento de câncer de mama? Quando que a paciente precisa procurar atendimento? Quando que ela tem que se preocupar? Eu sou a doutora Estela Laporte, mastologista da Neoclínica Oncologia e Genética. Aproveitando o Outubro Rosa, eu vim falar um pouquinho a respeito dos sinais e sintomas de alerta da mama. A gente fala muito do autoexame, o rastreamento mamográfico ele é muito importante, ele deve ser feito periodicamente, mas a gente ainda tem muitas pacientes que fazem diagnóstico de câncer de mama através do exame físico. Então, sempre que a paciente notar alguma alteração da mama, como por exemplo, um abaulamento, uma retração, né, como se fosse uma depressão na mama, alguma ferida, alguma lesão de mamilo, uma secreção na mama que ela não tinha, ou ao tocar a mama ela palpar alguma nodulação, alguma alteração, sempre procurar um mastologista, porque isso pode ser um sinal de alguma alteração mamária. As pacientes de baixo risco são aquelas pacientes que a gente chama de risco habitual para desenvolver uma doença. Então, as pacientes que não têm histórico familiar e nunca tiveram alguma alteração de mama, alguma alteração assim, de ter feito uma cirurgia e aparecido alguma lesão precursora de câncer de mama, elas são consideradas pacientes de baixo risco. Quem são as pacientes que são consideradas de alto risco para desenvolvimento de câncer de mama? Vamos falar da situação pessoal dela. A paciente já tratou um câncer de mama, ou tirou uma lesão e ela veio uma lesão que a gente chama de marcadora de risco. Então essa paciente ela vai ter um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. Uma outra situação pessoal de aumento de risco é aquela paciente que teve uma doença na infância ou na adolescência, como linfoma, e foi submetida a uma radioterapia de tórax. Então essa paciente também é uma paciente de alto risco. Muitas pacientes procuram um mastologista no sentido de aconselhamento por existir já na família histórico de câncer de mama ou de ovário. Essa paciente, ela vem procurar um atendimento personalizado, então ela vai ser investigada do ponto de vista de doenças familiares, então ela vai poder ser encaminhada para um oncogeneticista, que é um médico que vai fazer essa avaliação genética para ver, através de um exame, quais são os cânceres que existe maior chance de ela desenvolver de acordo com o histórico familiar. Ela também tem que ser orientada de que ela vai ter uma informação e às vezes ela vai ter que tomar uma atitude, uma cirurgia redutora de risco, vai ter que ser submetida a alguns exames periodicamente, de acordo com o que deu no painel genético dela, no sentido de prevenir uma doença. Essas pacientes, elas têm a possibilidade de prevenir o aparecimento de um câncer. Então a gente tem a campanha do Outubro Rosa, que chama tanto atenção, né, no sentido de colocar os exames em dia, ou a paciente começar a se examinar, a prestar atenção no corpo dela, mas a gente sempre tem que falar também que não é só no outubro que a gente tem que fazer alguma coisa pela gente, né? Então, o que a mulher faz entre os outubros? O que ela faz no resto do ano? Faça alguma coisa por você hoje, que você vai estar conseguindo fazer um rastreamento bem feito, e se eventualmente fizer um diagnóstico, você vai conseguir um diagnóstico precoce, e isso aumenta muito a chance de cura, aumenta muito a chance de preservação da mama e a chance de você não ter complicações de uma doença que é rastreável.